Fala, torcedor, seja muito bem-vindo ao Na Coruja. Chegamos ao 5º episódio desta segunda temporada. Você que está chegando agora, torcedor, aproveita, deixa o like, se inscreve, ativa a notificação e, claro, deixa seus comentários aqui embaixo e compartilha para todo mundo. Compartilha nos grupos de WhatsApp, compartilha no Instagram, no Twitter, no X agora, né, rapaziada? Então, espalha para todo mundo que o Na Coruja está no ar de novo, rapaziada. Então, hoje tenho dois convidados aqui, estou muito bem acompanhado. Lucas Neiva, boa tarde, meu amigo. Boa tarde, meu amigo. Estamos aqui de novo, sempre um prazer estar aqui, sempre falo isso porque é sempre um prazer. É isso, também temos aqui nosso convidado hoje, nosso querido Arthur. Boa tarde, Arthur. Boa tarde, prazer receber esse convite aqui, né? Vamos falar aí sobre futebol, né? Vamos falar dos Futebol clubes cariocas, também vamos falar um pouquinho de Libertadores, né, que saiu o sorteio essa semana, né? Então aproveita, se inscreve aí, torcedor. Vamos lá, né? Primeiro assunto, antes, roda a vinheta. Muito bem, definidos os confrontos da Copa Libertadores da América, segunda fase, oitavas de final, e já sabemos aqui qual vai ser os confrontos dos cariocas, torcedor. Vamos começar Flamengo e Bolívar. O primeiro jogo vai ser aqui no Maracanã e o segundo vai ser lá na altitude. Então, o time do Flamengo precisa decidir logo aqui, já para acabar com o fantasma da altitude. O Fluminense, ele vai encarar ou The Strongest ou o Grêmio, tá apenas esperando a definição do grupo C. E o Botafogo, rapaziada, pegou nada mais, nada menos que Palmeiras, o time do Pacto do Abel. E aí, galera, Botafogo ficou um pouquinho complicadinho a situação dele, hein? Douglas, eu acho que o Botafogo deu azar nesse sorteio, podia ter saído um time mais fácil, podia ter sido mais tranquilo, mas é o que dizem, né? Quem quer ser campeão, que é o que todos os clubes querem, tem que pegar qualquer um a qualquer momento, tem que jogar para cima de qualquer um. Eu acho que hoje, é porque os jogos não acontecem por agora, né? Mas acho que hoje o Botafogo não deve nada a esse Palmeiras, não. Acho que o Botafogo é um clube que pode encarar o Palmeiras sim, tem jogado muito bem, tem feito ótimas atuações o Botafogo. Mas vamos ver até o dia do confronto como é que as duas equipes vão estar até lá. Palmeiras que perdeu Fotos, perdeu o Hendrick, mas vai ter contratações, trouxe o Felipe Anderson. Vamos ver como é que vai estar as equipes até lá. Acho que se os jogos fossem por agora, seria um famoso tete-a-tete. Seria equilibrado. Sim, mas como ainda tem tempos para as duas equipes, o Botafogo que pode se reforçar agora na janela, mas também pode entrar num declínio, porque vem bem. E o Palmeiras que não vem tão bem como a gente é acostumado a ver o Palmeiras do Abel, pode melhorar. Como o Lucas falou aí, é o que mais se ferrou, né? Nesse sorteio aí, a verdade é essa, e ainda a redenção, né, daquele jogo lá do 4x3. O Botafogo pode tirar a limpo, né? E ainda mais se passar nas quartas, pode pegar o São Paulo, aí na semi pegar o Flamengo e numa possível final ainda pegar o Fluminense, ou seja, uma Copa do Brasil dentro de uma Libertadores, né? É o que aqui muitos gringos estão reclamando, né? Que, Copa do Brasil, Libertadores, não pode isso. Estão querendo dificultar a situação de brasileiros. Mas falando um pouco mais de Botafogo, cara, eu ainda, na minha visão, acho que ainda o Botafogo ainda não está de igualdade com o Palmeiras, mas está bem perto disso. Até porque quando a SAF foi comprada pelo John Textor, apresentaram o projeto para ele, do Botafogo campeão em 5 anos. Eu acredito que o Botafogo está seguindo bem esse plano. Tanto que ano passado, depois da compra do John Textor, foi quase campeão brasileiro, né? Foi para a pré-Libertadores, mas liderou o campeonato, quase o campeonato inteiro, perdeu só no finalzinho. E, de novo, o Botafogo monta um outro time competitivo para esse ano. Faz a maior contratação do futebol brasileiro, que é o Luiz Henrique, né? Em termos de valores, né? Deu um baita chapéu no Flamengo. Todo mundo falava que ele vai pro Flamengo, vai pro Fluminense. Não, ele foi pro Botafogo, vestiu a camisa do Botafogo, Pantera Negra, botou a máscara e tudo no clássico. E eu acredito que talvez pro próximo ano, acho que o Botafogo deva ser aquele time que todo mundo vai olhar e vai ficar com medo, cara. O que vocês acham? Bom, eu acho que
Foi como eu disse, né? Hoje, em termos de bola, acho que o Botafogo não deve muito a esse Palmeiras, não, apesar de ser um trabalho impecável do Abel, um time consistente, sólido, que já vem vencendo já há muito tempo, já é um trabalho consolidado, mas acredito que o Botafogo hoje vem numa crescente muito boa, os jogadores parecem entender bem o que o técnico propõe, o time encaixou, tem boas peças, principalmente ofensivamente falando, então é um jogo que a gente pode dizer que esteja aberto. Mas temos tempo até lá, temos tempo até esse jogo acontecer. Vamos ver como é que vai ficar até lá. Até agosto muita coisa pode acontecer, né? Tanto saídas quanto entradas. Exatamente. Uma fase. Assim, é um confronto onde tudo pode acontecer. E vamos ver se o Botafogo vai ter psicológico, né? E como você disse, o Palmeiras é o time do pacto, né? Então, é um time que não morre fácil. É um time que, né, ganhou 2 Libertadores seguidas aí recentemente, né? 2020, 2021, né? É um time cascudo, né? Esse time do Botafogo é mais jovem, assim, né? Ainda não está tão acostumado com competições, assim, grandes, né? Uhum. Vamos ver aí se o Botafogo aguenta, vai ter psicológico. Assim, time tem. Falta conquistar, né, a camisa. Agora falando um pouco do Fluminense, que está esperando a definição do Grupo C, entre Grêmio e The Strongest. E aí? Vocês acham que pro Fluminense é mais favorito contra o Grêmio, ou contra o The Strongest? Que lá o The Strongest é na altitude também. Tem que levar esse ponto em consideração. É altitude lá também, mas o Grêmio agora, essa semana, enfrentou a equipe do Huachipato lá no Chile, conseguiu uma grande vitória por 1-0 lá, confirmou a sua classificação e vai decidir agora, no próximo sábado, contra a equipe do Estudiantes no Couto Pereira, se vai ficar em primeiro ou vai ficar em segundo. Bom, e aí vai definir se vai pegar ou o Peñarol, que isso aí já é na chave que tem Flamengo, Palmeiras e São Paulo e Botafogo, ou vai pegar o Fluminense, que aí já tem uma chave que tem mais times de fora. Uma fase mais, acho que até mais tranquila, né? É, um pouco mais tranquilo. Bom, eu acho que o Fluminense, decidindo em casa contra o The Strongest, ele acaba tendo um leve favoritismo, apesar de o Fluminense não vir tão bem, mas vai ter um ganho enorme agora, né? Monstruoso. Vai ter um ganho monstruoso agora, com um zagueiro fenomenal, que talvez seja o melhor, talvez não, com certeza é o melhor brasileiro da geração, que é o Thiago Silva, que está vindo para o Fluminense. Mas acho que com o Grêmio o jogo é muito mais difícil. Acredito que o próprio torcedor do Tricolor, ele queira pegar mais o The Strongest do que o Grêmio agora. Com certeza. Porque o Fluminense decidindo no Maracanã pode buscar um resultado bom. É o famoso perder de pouco lá e ganhar de muito aqui. Exatamente, isso aí. Mas é que tá, o Grêmio vem numa crescente agora também, né? Com o Diego Costa conseguindo se encaixar ali. Mas porém o Grêmio tem algumas baixas no seu elenco. Isso aí pode até facilitar um pouco pro Fluminense, né? Mas é que é muito complicado tu pegar um time brasileiro, a viagem é mais curta, certo? São clubes que já se conhecem, querendo ou não. É muito mais fácil você jogar com um rival que você constantemente enfrenta do que com que você frequenta, você disputa quase nunca, né? Que é o caso do The Strongest. Então, por esse motivo, eu acredito que o torcedor tricolor queira mais pegar o The Strongest, porque o Grêmio já tem um certo entendimento de como o Fluminense joga, está muito mais próximo do Fluminense. Então, eu acho que por o Fluminense pegar o The Strongest seria melhor do que pegar o Grêmio. E ainda mais que o Grêmio é um time muito copeiro, é um time que já tem grande tradição na Libertadores. Eu acho que é mais fácil para o Fluminense pegar o The Strongest, principalmente decidindo no Maracanã, né? Fora que ainda tem o Renato, né? Ainda tem o Renato. Tem o Renato, que é um baita treinador, né? Se provou isso ontem, né? O cara fez o gol no primeiro tempo e, fechou a casa. Não deixou passar e também caiu um pé d'água lá no Chile também. Meu amigo. Foi o jogo... Foi assim, foi um jogo muito na raça, assim, para você ter ideia. Então, e também não podemos esquecer, por último, não menos importante, Flamengo. Flamengo vai enfrentar o Bolívar, primeiro jogo no Maracanã. Vai decidir na altitude. E a decisão é na altitude. O torcedor flamenguista pode comemorar que pegou o Bolívar? Eu acho. Vamos lá. E aí? Se quer uma opinião forte, eu acho que pode comemorar sim. Acho que o Flamengo vai fazer o resultado no Maracanã. Lembrando que o Flamengo foi para lá, para altitude, jogando com um time misto. Jogando com um time misto. E aqui no Maracanã o Flamengo passou o carro. Acredito que o Flamengo vai construir o resultado no Maracanã, vai para altitude
para confirmar a classificação. E acho que o torcedor flamenguista pode comemorar sim. Pegamos o Bolívar. Pegamos moleza, né? Muita gente fala que River Plate e Flamengo foram os favorecidos desse sorteio. Vocês concordam? O River pegou um time local, né? Pegou um rival da Argentina Talleres. mesmo. Talleres. Eu acho que tem jogo também, mas o River é amplamente favorito. Acho que se o Flamengo pega o River, ia ser mais legal, né? Um jogo grande. Beleza, né? Nossa. Porque, tecnicamente, o único grande jogo dos cariocas Assim, grande jogo, cada torcedor vai achar que o jogo do seu time é um grande jogo, né? Mas o jogo mais emocionante, vamos dizer assim, com certeza é o Botafogo e Palmeiras, que vai parar... Vai parar todo mundo não ver. só o Brasil. História, né, que tem... Fora tem conflito todo do ano passado. tem toda a questão de revanchismo. John Texton com a Leila. Já pensou os dois no estádio se encarando? Vai ser maravilhoso. Pô, vai ser incrível, cara. Então, aí, torcedor. Agora eu passo a bola pra você, torcedor. Seu time pegou uma baba no seu grupo? Botafogo passa sobre o Palmeiras? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários, beleza? Vamos agora pro próximo assunto que envolve o Maracanã. Já falamos aqui do Maracanã, mas a questão da gerência do Maracanã. A dupla Fla-Flu conseguiu ficar com a licitação do Maracanã por mais 20 anos. 20 anos e tem boatos aí de que o Flamengo está só esperando o prefeito dar o valor no terreno para comprar e construir o estádio. Aí eu pergunto para vocês, vale a pena mesmo o Flamengo ficar com uma licitação dessa de 20 anos, que inclui também complexo do Maracanã, né? Ou seja, o Maracanãzinho, ali a parte da piscina também. Vale a pena para o Flamengo, ou também até para o Fluminense, manter essa licitação de 20 anos, sendo que o Flamengo tem um projeto de construir um estádio? Quer começar? Então, acredito que vale, né? Porque a gente não sabe se realmente vai sair esse projeto do estádio, né? Então, pelo menos 20 aninhos ali para garantir o Maracanã, acho que eu acredito que seja válido, né? Vamos ver se vai sair mesmo do papel essa questão do estádio do Flamengo. Do estádio próprio, né? Saiu até notícias falando que a Allianz está querendo comprar o naming rights, né? Do nome que seria do estádio, né? Isso. Bom, eu também acho que sempre é válido ter o Maracanã, gente. É o palco histórico do futebol, não só carioca, mas futebol nacional, quiçá o futebol mundial, né? Já teve 2 finais de Copa do Mundo. É o único estádio no mundo a sediar 2 finais de Copa. Então, é um marco no futebol. E eu acho que sempre é válido ter o Maracanã, principalmente para o Flamengo e para o Fluminense, que são clubes que não têm esse advento de ter um estádio próprio, né? Mas a gente tem que ver que para se construir um estádio, esse que é um sonho do Flamengo há algum tempo já, tem uma burocracia muito grande. A gente espera e as notícias vão pipocando de que está cada vez mais perto ou cada vez mais longe. Mas a gente tem que parar para ver como é que vai ser. E o futebol não para, né, gente? O Flamengo ainda vai ter muitos jogos para se jogar, tanto na Libertadores, tanto na Copa do Brasil, quanto no Brasileirão. Até esse estádio sair do papel e o primeiro tijolo ser colocado lá, até construir. Então, são muito tempo. Processo, né? É um processo muito longo e o Flamengo vai ter que ter onde jogar, né? É uma burocracia muito grande. E Eu costumo chamar de burocracia tupiniquim. E mesmo com o Flamengo tendo um estádio, eu acredito que os grandes jogos sempre vão ser no Maracanã. Por exemplo, os clássicos do Rio, pelo menos os clássicos dos milhões, né, que é entre Vasco e Flamengo, ele acontece sempre no Maracanã. Então, eu acredito que... Como deve ser, né? Como deve ser, com com certeza. Ser. Então, eu acho que até com jogos importantes do Flamengo, ele deve mandar para o Maracanã também. É bom, né? Ter o Maracanã para si mesmo, né? Sim. E o Fluminense também, né? Sim. Porque, mesmo tendo a Laranjeiras, né, mas... todo mundo sabe pequeno, que o Fluminense... né? todo mundo sabe que o Fluminense consegue só mandar seus jogos no Maracanã. Então, é ótimo. O Maracanã é incrível, gente. Quem não teve a oportunidade de ir, vá. Muito bom. Compre o ingresso. Por falar em Maracanã, né? Vai ter um evento lá agora, né? A apresentação do Thiago Silva. Mas eu não queria destacar isso aqui, não. Eu queria destacar um pouco a torcida do Fluminense. O Fluminense coloca 20 mil no jogo Brasileirão e vai 50 mil torcedores para a apresentação do Thiago Silva. Qual foi, torcedor? Tá vacilando, cara? Tem que ir no jogo do clube também, cara. Isso aí, tem que apoiar, né? O torcedor é a parte primordial do esporte, gente. Não existe futebol sem torcedor. Não existe. Então, a torcida do Fluminense tem que ir ao estádio, não só nos eventos, não só na apresentação de que é um grande jogador, Thiago Silva, mas tem que se fazer presente no estádio também. Acho também é muita questão que o Thiago Silva é um fator novo.
E também a fase do time não ajuda, né? Então, a torcida tricolor nunca foi tanto de encher os estádios, né? A média sempre foi. Essa parte da fase do clube não ajuda é complicado porque o Fluminense só atuou o campeão da Libertadores, né? Exatamente. Mas... E no Libertadores do ano passado me surpreendeu bastante os números do Fluminense com os jogos, principalmente na Libertadores, né? Sim. Porque às vezes eu passando no entorno do Maracanã e falei, caraca, eu nunca vi tanto tricolor assim na minha vida. Tomara que o Thiago Silva, por ser um fator novo, agregue e leve mais gente ao estádio. Mas tem que entender também, né, que tipo, a torcida do Fluminense não é do tamanho do Flamengo. O Flamengo consegue botar 50 mil todo jogo. A torcida do Fluminense não tem essa força, eu acredito, sabe? Apesar de eu ser tricolor, acredito que tem muita questão da fase, o time não está jogando bem, 2024 não tem uma partida convincente, apesar da conquista da Recopa, né? Mas é como se, por exemplo, o Botafogo jogasse, tivesse um mando, né, no Maracanã. Acredito que estaria, tipo, no mesmo nível. Igual com os mesmos números que a torcida do Fluminense coloca. Um pouco mais abaixo, né? É uma boa discussão. Eu acho que não posso dizer que todos os jogos serem esse perfil de público seja certo. Eu acredito que tenha jogos que o Fluminense possa ter um apelo maior. Acho que tem jogos que o Fluminense podia levar mais torcedores ao estádio. Sim. Pelo menos uns 30, 40 mil pessoas no Maracanã. Sei lá, esgotar o setor sul. Acho que já era algo algo que seria primordial para todos os jogos. Sim. Digo que não nesse específico, mas todos os jogos, sabe? Pelo menos aqueles 25, 28 mil pessoas que esgotam o setor. Acredito que a torcida do Botafogo também conseguiria fazer, se fosse o caso. Acho que no Rio, todas as 4 grandes torcidas conseguem manter essa média, de ter pelo menos uns 30 mil jogando no Maracanã. Acho que todos conseguiriam. Mas é complicado. Não sei se fase movimenta isso, mas acredito que com o fator novo do Thiago Silva, pode ser que isso tenha essa mudança. E aí, torcedor? É mais a fase do clube ou é porque é coisa do Thiago Silva que tá vindo aí? É a novidade no Flusão. Você, tricolor, responde aí embaixo nos comentários. Fechou, rapaziada? Vamos lá. Muito bem, aconteceu no último domingo aí, o clássico dos milhões. No Maracanã. Para um lado, alegria, para o outro lado, tristeza. Para um lado, glória, para o outro lado, tragédia. 1 para o Vasco, 6 para o Flamengo. O que aconteceu, cara? Um apagão. Aconteceu que o clube da Colina Histórica se desfez em campo, sai bem, sai na frente no placar e depois toma esse amasso histórico no clássico, né? Coisas que não são comuns de se ver no futebol, principalmente numa rivalidade como essa. E vimos no domingo passado. Um chocolate aí, né, no Maracanã. É inexplicável o que aconteceu, né? Mas aí, alegrias de um, tristezas de outros, né? Mas aí, sem explicações, né? Eu acho que o Vasco começa bem. É um jogo de um time só. Eu acho que o Vasco começa bem, sai na frente com o Veguete. E eu acho que se o torcedor vascaíno pudesse escolher um script para acontecer durante o jogo, seria exatamente esse de início. Podia acabar 10 sair no início com um gol cedo, começar bem o clássico. O Flamengo que, tudo bem que vem se recuperando, mas não está na sua melhor versão ainda. E você abrir o placar logo na frente, faz o gol com o seu artilheiro, um clássico num domingo de sol no Rio de Janeiro, torcida dividida. Domingo perfeito, né? Do jeito que o torcedor queria. Domingo eu acho de que sol, domingo se o de torcedor clássico. Cruz Maltino pudesse escolher um roteiro para o início de jogo, seria exatamente o que aconteceu. O Vasco ainda consegue continuar bem pós o gol, mas aí, com a falha da defesa, sofre o empate e logo depois o caldo entorna. Depois desanda. O jogo estava equilibrado, né? Até aconteceu o empate. Exato. Depois do empate, um apagão tremendo do Vasco. O Vasco acaba tomando, sei lá, 3 gols em 15 minutos, ou menos do que 15 minutos. O Léo Jardim ainda faz uma provocação ainda pro time do Flamengo, ainda mata uma bola no peito, a finalização do Cebolinha lá do meio de campo. Mas ali e parece até como parece até como se fosse até escrito por um roteirista. O goleiro defende com o peito e no lance seguinte o atacante do Flamengo vai lá e marca de peito também.
O Cebolinha faz o que quer no escanteio. Não, o Cebolinha deitou e rolou. Ele nesse jogo. entra na área do Vasco como se não tivesse nenhum marcador, cruza pro Pedro sozinho e com 7 jogadores do Vasco dentro da área, o Pedro recebe sozinho a bola embaixo do gol para fazer de peito o segundo. Logo depois, num outro escanteio, o Vasco acaba por tomar um gol de um zagueiro que é destro, com a perna esquerda, num voleio em que ele não tem necessidade nem de sair do chão. Segundo gol apenas do Davi Luiz pelo É Flamengo. um absurdo completo. O time se desfaz e ali naquele segundo gol, naquele terceiro gol do Davi Luiz, já dava para dizer que o jogo já tinha acabado. A expulsão foi um detalhe, que óbvio não é qualquer detalhe, mas foi um detalhe. O jogo não mudaria, acreditou que o jogo não mudaria. Não mudaria se ainda tivesse o Se Vasco tivesse com 11 em campo, não mudaria. Talvez o placar seria menor. Seria menor, com certeza. Mas o resultado entre vencer e perder não mudaria. O João Vitor acaba por fazer a falta e sendo expulso após um erro de passe de pouquíssimos metros do Léo Pelé. E é expulso e o Vasco acaba ficando com a menos. E aí depois o Flamengo, com todo o espaço e toda a categoria dos seus jogadores, a Arrascaeta voltando a fazer um bom jogo, também com o espaço que tinha. Né? Partidaça, né? Porra. E aí o Cebolinha numa tarde felicíssima da sua vida. O Flamengo passeia no Maracanã e o resultado vocês já sabem. Acredito eu que pra mim é talvez a melhor partida do Cebolinha com a camisa do Flamengo e não sei pra vocês, mas pra mim me lembrou bastante o Everton Cebolinha do Grêmio. Ele mais insinuante, indo pra cima, tentando o drible, finalizando e marcando gol. O Cebolinha é um ótimo atleta, todo mundo sabe o potencial que ele tem. Na mão do Tite ele está sempre melhorando. Cada jogo ele melhora um pouco mais. A qualidade que ele tem é absurda, né? Exato. Não à toa que ele foi protagonista de uma Copa América. Verdade. Não foi só protagonista como artilheiro, né? E melhor jogador também. Isso. Mas é aquilo, o resultado de 5-1 já era um resultado histórico para o Flamengo, porque seria a maior goleada que o Flamengo estava impondo sobre o Vasco no Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro. A partir do 6º gol, aí foi para a história do Clássico, maior goleada do Flamengo em cima do Vasco na história do Clássico. Mas para piorar a situação, o gol foi dele, de Gabigol. Acho que para estragar a tarde do Vascaíno, faltou completar e estragar, né? Para completar, para aquela cereja do bolo, o gol do Gabigol. Não, eu acho que a gente pode olhar até pela perspectiva do flamenguista, né? Do torcedor do Flamengo, em que a cereja do bolo para fechar a festa ainda foi um gol de um ídolo que está estremecido no coração da torcida. Alguns vaiaram, outros muito curioso, né? Quando ele entrou, a torcida xingou. Sim, quando ele fez o e gol, termina a torcida comemorando o gol dele aplaudiu. de braços abertos. Acredito que até nisso o torcedor vascaíno pode se remoer de devolver o Gabigol aos braços da torcida do Flamengo. Foi uma tarde para se esquecer do lado do Vasco. Um jogo que, como você disse, né, foi a maior goleada do Flamengo na história do Clássico. Então é algo que não é corriqueiro de se acontecer. A gente não é comum ver um placar tão grande assim no Clássico. Tudo bem que o Flamengo já tinha feito 4-1, né? 4-1 no ano passado. No ano passado. E essa goleada do Flamengo está sendo prometida já há algum tempo, até porque o histórico de confronto recente, o Flamengo tem levado larga vantagem contra o Vasco, mas a gente vai esperando e ela aconteceu, mostrando o reflexo dos dois clubes, né? O Flamengo é um clube mais organizado, que compete, que tem bons elencos, que tem uma estrutura melhor, que vem, nesses últimos anos, melhorando em todas as vertentes possíveis. Disputando todos os títulos. Sendo dentro ou fora de campo. E o Vasco que vem nos seus piores anos da sua história, numa crise que nunca parece ter fim, com um elenco fraquíssimo, com todo respeito, numa briga política enorme que dura há anos. Nada funciona no clube, tudo é uma briga, tudo é uma confusão. A torcida que continua carregando o clube, né? Porque a torcida do Vasco carrega o clube nesses últimos anos. Sempre nessa desconfiança de o que vai ser o amanhã. E aí essa goleada vem para escancarar essa disparidade entre os dois clubes. Um time como o Vasco não pode tomar de 6-1 a grandeza que o Vasco da Gama tem, né? Não, um time não pode. Vamos ver se o Coutinho vem mesmo, né?
Só o Coutinho não basta, né? Não, tem que vir mais Não. umas 5 Tem que peças chegar aí. pelo menos em 5 aí, mais um zagueiro. Mais um zagueiro, volante. talvez um volante, um meia. De ali. qualidade, né? Não dá pra gastar 40 milhões num zagueiro como o João E Vitor, por outra, exemplo. né? O Álvaro Pacheco, ele, cara, assim, também talvez a tarde do Álvaro Pacheco não foi a melhor possível, né? Não. O cara acaba de chegar no clube, Será? ele acaba de chegar no clube e talvez sofre a maior goleada da vida dele como treinador. Acho que acredito que tenha sido a maior goleada dele, né? A maior goleada da... E ele não jogou a culpa nos jogadores. Ele falou, não, a culpa é minha. A culpa é minha que o Vasco jogou mal, que não entrou bem no jogo. Ele assumiu a culpa. Bom, eu acho que ele faz isso para blindar o elenco, né? Ele Mas acaba, uma estratégia pra ganhar ele o acaba de vestiário, né? chegar, ele é um profissional que não tem tanto conhecimento do futebol nacional, do futebol brasileiro, ele que vem de fora. A gente viu muita gente pedindo a cabeça dele, acho que é um passo que não se retrata no momento. Eu acho que ele teve tempo sim para trabalhar, teve tempo para poder pensar a estratégia para o clássico, não deu certo, a gente viu isso. Ele vai ter mais tempo agora para pensar no jogo contra o Palmeiras, que o Vasco vai enfrentar o Palmeiras agora. E é um tiro que o Vasco tem que continuar arriscando. Eu acho que não dá para trocar de técnico de novo, ainda mais depois de uma derrota. Tudo bem que não é qualquer derrota, mas não dá para ser, após uma derrota, trocar de técnico outra vez. Acredito que ele é um dos menos culpados, né, dessa goleada. Com Pô, certeza. o cara chegou agora, nem conhecia direito o elenco assim. Não né? é o Álvaro Pacheco que faz aquela pichotada ridícula que o zagueiro Maicon faz no primeiro gol. Não é ele que erra o passe de 4 metros que o Léo Pelé erra. Que Não é ele que gera tomou a aquele expulsão. drible que o... Que o- Acho que foi o Galdames? Ou foi o... Qual? O drible do Arrascaeta. Foi o... Acho que Pro foi quinto gol, o gol do Bruno Henrique. o gol do Bruno Henrique, acho que foi o Galdanes. Então, não é. Mas, de qualquer forma, não é ele que está na marcação do Davi Luiz. São coisas que fogem do treinador, sabe? Eu acho que se o Vasco queimasse mais uma comissão técnica agora, olha o recado que o clube mandaria. Com uma derrota, tu demite mais um técnico. Quem é que assumiria um trabalho assim? Isso não existe. Fora que mandar embora também não é barato. É. Né? A multa que vai ter que pagar pro Com Ramon certeza. é alta. Então, é isso, né, gente? O clássico foi história, vai entrar para a história, obviamente. Já entrou para a história. Já né? entrou para a história. Entrou para a história, né? Ainda não é a maior goleada do clássico. A maior goleada do clássico foi um 7-0 do Pertence Vasco. ao Vasco em 1931. Ainda pertence ao Vasco. Não lembro certo ao ano. 1931. 1931, 7-0 pro Vasco. Mas é isso aí, torcedor. E a pergunta que eu faço para você agora: vocês estão bem? Vamos lá. Complicado, né? Chegamos ao fim de mais um programa aqui do nosso Na Coruja. Estive aqui com o nosso querido Lucas Neiva, né? Isso aí, gente. Sempre um prazer estar aqui. Espero continuar aparecendo aqui para falar um pouquinho no ouvido de vocês. Isso aí, sempre vai aparecer, sempre a gente vai te chamar aqui, tá, irmão? Aqui o nosso convidado de hoje, Arthur Oliveira. Obrigado por ter Foi um aceitado o nosso prazer convite. Pelo convite. Muito sucesso aí pro programa. Valeu. A primeira temporada já foi um sucesso, né? Essa segunda tem tudo para ser um sucesso. Para continuar gradativamente sempre aumentando o alto. sucesso, né? Isso aí, então, lembrando sempre, torcedor, para você se inscrever, deixar o seu like, ativar a notificação e, claro, sempre compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Twitter e afins, beleza? Estivemos aqui no espaço do Hans Doyer, aqui no estúdio de rádio e jornalismo aqui da Uniswan. Vamos despedindo aqui de vocês. Voltamos na próxima semana, rapaziada. Tamo junto, valeu. E tchau!